1958, foi quando eu entrei no serviço público, né? Depois eu vim para a fazenda e fazenda foi logo em seguida, 59, não, foi 58 mesmo, eu entrei no estado antes, foi em 58. Então, era algo diferente. A maneira de fiscalizar era muito diferente. Nós daí não fomos para campo, mas ficamos trabalhando, arrecadava o dinheiro, enrolava no jornal, porque eu tinha que passar ali pela Piedade, aquele lugar, até chegar no Bonebe, que eu não sei se vocês ainda, acho que aqui de vocês nem conheceram onde era ainda. E a gente passava ali para levar o dinheiro, né? Porque quem é que eu descobri? Então, eu sou nomeada em novembro de 1982, ingresso na Secretaria da Fazenda e começo a trabalhar. Comigo entram outras pessoas que são também muito questionadoras. E a partir daí, desse encontro com Washington Bahia, Wolfgang Motil e outras pessoas, 4 de nós começamos a conversar. Alguns e algumas de nós, como eu, oriundos do movimento estudantil. E quando a gente começa a conversar, um belo dia, anos depois, Washington Bahia me diz: Osmira, existe uma associação de funcionários fazendários que a sede é em Feira. Vamos revitalizar essa associação, porque a gente tem que ter um sindicato aqui. Então, quando eu entrei na fazenda, eu já me meti num grupo que já era considerado, como é que eu posso dizer, rebelde, né? Que era um grupo que tinha Zeca Diabo. Eu já era conhecida dele da faculdade, ele fazia veterinária e eu fazia sociologia. Ele foi um dos precursores do movimento, ele foi perseguido, ele e Wolf. Ele foi perseguido pela gestão Benito Gama, ele que fazia o jornalzinho, eles ficaram exilados lá, jogaram ele em Santa Maria da Vitória, na época que era um lugar ermo, longe da família, ele passou anos sem gratificação, passou por poucas e boas. A gente tinha um periódico, um jornalzinho, que chamava Novo Rumo. Eu já comecei a trabalhar desde esse tempo, que era Ana Mesquita, tinha Tubone, Fátima, o Washington Bahia e outros colegas. E aí chegava o jornalzinho, eu era chefe da inspetoria, eu recebia o jornalzinho e na hora de entregar eu também teria que saber quem que eu passava aquele boletim. E aí eu colocava dentro de cada processo que eu encaminhava para o colega. E esse jornal, na época de Benito Gama, era jogo duro. Então, tinha colegas da delegacia ali no edifício Capeme, aí vizinho me dava, eu levava dentro da roupa lá pro prédio, dava no banheiro disfarçado assim o jornal, o Novo Rumo. Eles tiravam dinheiro do bolso para rodar o Novo Rumo, né? E era um jornal clandestino. Era proibido você distribuir naquela época, panfletar dentro da Secretaria da Fazenda. O jornal teve importância, porque era um jornal de agitação e trazia reivindicações, trazia reclamações, trazia denúncias, esse jornalzinho, e era um jornal mantido pelos servidores mesmo, por nós. E nós dávamos dinheiro. Eu me lembro que na época eu contei a meu pai, que também de esquerda, assim, eu disse: meu pai, ele falou: minha filha, por favor, minha filha, não dê cheque. Na época se usava cheque. Dê dinheiro, porque você precisa sustentar sua filha. E aí comecei a fazer um mural na minha parede. E esse mural aí, muita coisa a gente colocava em matérias de jornal, coisas bem ousadas. E isso aí começou a entrosar, né? Então eu digo assim, a primeira sede do sindicato foi na minha mesa, na minha prancheta, porque o pessoal vinha, ficava conversando, o chefe falava, mas aí já foi o governo Valdir, não foi da ditadura. Mas tudo começou aí, nesse esconde na roupa, o jornalzinho, a gente começou a fazer aquela base, aí começou tudo ali. E saía de mão em mão, que o pessoal ia para os postos, já mandava para o outro posto, já, entendeu? A gente recebia lá no interior e já mandava para outro lugar, onde tinha colega e tal.
distribuía assim, o jornalzinho corria. O pessoal entregava o jornal escondido, mas eu não entregava escondido. O meu chefe ficava me olhando, até na mesa dela, que era uma mulher muito braba, eu botava o jornalzinho para ela ler. Tinha a associação dos auditores, dos fazendários, e a gente criou uma associação dos seletistas, porque nós éramos seletistas. Aí, com a Constituição de 88, o servidor público passou a ter direito a se sindicalizar. E aí começamos nos unimos, as três associações, para poder criar esse sindicato. Então, isso já era quase em 89, por aí. E aí viajamos muito, eu fui para Barreiras, fui para Valença, fui para Ilhéus. A gente fez um grupo de viagem, tudo assim, de ônibus, era tudo pobre. Nós éramos pobres. E aí fizemos esse trabalho, Teixeira de Freitas, rodamos um bocado de lugar, postos fiscais, assim, os postos, o banheiro do posto tinha que sentar no vaso e segurar a porta com o pé, era desse jeito. Aí chegamos no Teixeira de Freitas, encontramos o seu Clodoaldo, que ele tinha sido um senhorzinho, ele estava no postinho fiscal, o postinho era uma Kombi velha e o posto de gasolina que dava suporte a ele, banheiro, alimentação, essas coisas. E ele foi, assim, um fundador dessa associação dos fazendários. Pô, foi, assim, um encontro, assim, maravilhoso. Fui eu, Raimundo Leal e Ricardo Tuboni. Dentro da fazenda, o nosso grupo resolveu montar um sindicato onde tivessem, dentro do sindicato, todos os servidores da fazenda. O procurador, o auditor, o ATE, o agente público na época, né? E aí montamos o nosso Sindifaz, né? A gente fundou o Sindifaz em março de 1989. Então, qual foi o desafio ali? Consolidar o sindicato recém-nascido, né? Então, algumas pessoas que posteriormente saíram do movimento, ali foram imprescindíveis. Raimundo Leal, Bernadette, Adalto, Jaime Cunha, Ana Mesquita, Ricardo Tuboni, que a gente chamava de Jaspion, Ivan Dias, Zé Maria, grande companheiro, Jorge Wilton, Fátima Nascimento Mota, que é companheiro, Ari Osvaldo, pô, fantástico aqui, Eliel, Benito, Washington Bahia, eu estou aqui, Osmira Carvalho, né? Muito amor envolvido aqui, muita coragem, muita dedicação. A primeira coisa que nós tivemos que fazer foi fazer campanhas de filiação. E a campanha de filiação, ela exigia a presença da diretoria nos locais de trabalho. Então, nós viajamos pela Bahia toda. E como nós não tínhamos recursos do sindicato, isso era feito com recursos próprios dos diretores, com o automóvel próprio do diretor, com todo o sacrifício, né, pessoal dos diretores. Mas nós éramos novos, 30, essa faixa de 20 e poucos anos, 30, éramos sangue nos olhos, e ia fazer faixa, e Ivan, que foi diretor na época, a gente ia de moto, tinha uma moto, ia montado na garupa, ia fazer faixa, era tudo, a gente não... Sem recurso, mas a gente dava conta. Nesse período, a gente começou a adquirir um poder muito grande de mobilização, né? Várias greves foram realizadas e o sindicato foi bastante ativo, né? Mas a gente ia para os postos fazer os movimentos sindicais e a categoria respondia. Paramos os postos fiscais do estado todo por vários dias. Foi uma época que o sindicato atuou muito forte dentro da Secretaria da Fazenda para conseguir as conquistas. Politicamente, o sindicato era forte, mas financeiramente, não. A gente não tinha dinheiro. Nem a lavagem do carro, não queria pagar, não, era debaixo de briga para pagar a lavagem do carro. Eu digo, peraí, Tuba, que eu chamava ele assim. Assim também, aí a gente vai deixar de viajar. Eu coloco o meu carro à disposição e você não quer pagar a lavagem, o carro chegou sujo. Não tinha recursos financeiros, né? Nós passamos por vários anos com muita dificuldade para fazer esse movimento sindical por falta de recurso mesmo. Desde que
nós tivemos direito de nos organizar em sindicato, que nós buscamos negociações com o governo. Na época, o governo da Bahia era Valde Pires, que era um governo democrático. Nas reivindicações, né, existia não digo um processo de negociação, mas existia um diálogo entre o governo e os servidores. Mas, em alguns momentos, foi necessário, né, que os servidores fizessem suas assembleias e deliberassem por greves. Nós fizemos várias. A greve mais forte foi em 90, onde o governo atuou contra policiais, foi uma coisa bastante impactante naquela época mesmo, né? De confronto, botando polícia nos postos. Eu acho que essa greve de 90 foi mais, acho que importante, impactante para a categoria. A partir de 91, assumiu o governo da Bahia o senhor Antônio Carlos Magalhães. E a primeira manchete que foi publicada pelo jornal à tarde foi: ACM acaba com as regalias do fisco. E essas regalias do fisco eram todas as conquistas que foram negociadas e aprovadas pelo governo de Valde Pires. Volta a era das perseguições, de várias formas, né? As perseguições de várias formas, principalmente em cima de salários. Volta uma política de total desprezo pelos aposentados e pensionistas, porque se introduz uma série de mecanismos de remuneração do pessoal da ativa, de maneira a excluir qualquer ganho para os aposentados. E a situação ficou muito braba, certo? Com relação aos trabalhadores. Então o Carlinhos entrou acabando com tudo. Me lembro bem do corte das diárias. Me lembro bem do corte do estímulo regionalidade. Então isso criou na categoria já todo um processo de mobilização contra esse governo. Nós fizemos grandes greves. Nós conseguimos aglutinar pessoalmente. E isso foi um trabalho muito bonito, difícil e perigoso, mas a gente continuou. Onze dias de greve na fazenda. 11 dias paralisado tudo. Num setor de que você paralisa, nada funciona. Entendeu? É a coisa mais difícil. E a gente conseguiu fazer isso. Quando se falava de fazendário fazer greve, mexia. Amedrontava, entendeu? Greve nenhuma é boa, meu amigo. Nem para quem faz e nem para quem sofre a greve. Mas é um instrumento indispensável. Participei de várias, mas é muito desgastante. Muito desgastante. Sem contar quando a gente pegou governos, digamos, mais truculentos, e você enfrentava a polícia mesmo. De ir para cima, rasga a faixa, toma a faixa, sai do posto, entra, não sei o quê, desocupa essa sala. Tá? Então, assim, vários tipos de enfrentamentos. Na época a gente tinha um apoio da imprensa, o sindicato, o Sindifaz, sede no comércio, pequenininho financeiramente. A imprensa de manhã, os jornais à tarde ligava para o sindicato para saber o que é que tinha. Em agosto de 1994, que nós temos uma greve. Essa greve tem uma característica importante, porque quem conduz a greve são os dois sindicatos, os sindicatos que disputavam anteriormente. Aliás, isso aí até já sinaliza a possibilidade de unificação. Eu me lembro, inclusive, de um confronto que nós tivemos no posto fiscal Honorato Viana, que a tropa de choque ocupou o posto. Foi um posto grande. Ele tem nos dois lados da pista, tanto os que entram para Salvador, os veículos que entram, quanto os veículos que saem. Já teve greves muito interessantes ali, onde não queríamos que os caminhões entrassem, pode passar, e os policiais lá mandando entrar, e a gente, aquela movimentação, e atravessa, e vai e vem. Mas houve um conflito, os caras arrancaram
faixas, um coronel que comandava o policiamento militar na Secretaria da Fazenda. Esse coronel, ele próprio, foi lá, né, meteu uma faca e cortou a faixa, e isso tem muitos registros fotográficos aí no arquivo do sindicato. Tinha muita gente corajosa naquela época. E a gente enfrentou muita coisa, o policiamento, a gente mandando passar o caminhão e eles mandando parar. O caminhoneiro ficava, o que é que eu faço? Quando ele dizia assim, a gente não sabe se parar, e eu dizia, pode ir embora. Infelizmente, nós terminamos em 1994 perdendo a eleição, a oposição perdeu a eleição, então foi eleito Paulo Souto. E aí, em 30 de janeiro de 1995, primeiro decreto de Paulo Souto, de novo, quem é o alvo? De novo, os funcionários do fisco da Secretaria da Fazenda. Então, Antônio Carlos, em 91, Paulo Souto, em 1995. Baixa um decreto revogando uma lei, de novo cortando conquistas salariais dos servidores do fisco. Em 1990, nós temos 2 sindicatos disputando a base, porque o que é que acontece um pouco antes? A gente faz um congresso, quando os servidores adquirem o direito de se sindicalizar, a gente faz um congresso para definir como é que vão se organizar os servidores da Fazenda. Aí o congresso cria o Sindifaz. Um grupo de auditores, insatisfeito com a decisão que tomou o congresso, sai, rompe com o congresso e cria o Sindicato de Auditores Fiscais, que não tem muita força política, não tem mobilização. Esse sindicato depois faz um congresso, faz uma assembleia e muda de Sindicato de Auditores Fiscais para Sindicato do Grupo Fisco. Aí passa a disputar com o Sindifaz a base de agente de tributos. Então, aí a guerra se acirra. Com as pancadas que nós recebemos dos governos, a categoria passou a também ficar mais ressabiada em relação a essa divisão, em relação às agressões do governo, e, de certa forma, é a categoria que pressiona pela unificação sindical. Só que o Sindifaz é primeiro a perceber isso, perceber que era necessário rediscutir a forma de organização sindical. E aí é que se parte para a unificação. O ápice dessa unificação foi a greve que unificou os dois sindicatos nessa greve, e essa greve foi um sucesso muito grande, porque os 2 sindicatos entraram para fazer essa greve aí. E depois dessa greve que aí sim começou esse processo de unificação. E depois vem passa-se a fazer publicações conjuntas, ações judiciais conjuntas, tudo isso levando à unificação em um congresso em fevereiro de 96. Aí tentamos e conseguimos fazer um congresso para unificar. E teve um debate, uma batalha, um negócio para unificar. A gente sabia que era difícil, mas vamos tentar tirar um sindicato único, né? Tirou o Sindicefaz, né? Só que o Congresso, ele deixa uma coisa para ser resolvida posteriormente, que foi uma polêmica a que eu me referi. O fato do Congresso se definir pela unificação do sindicato não significa que está tudo resolvido. Por quê? Porque tinha uma questão relacionada com a base que o sindicato iria representar. Se ele ia ser um sindicato só representativo do Grupo Fisco, ou se ia ser representativo de todos os servidores da Fazenda. As teses eram base restrita ou base ampla. Então, para resolver isso, é convocado um plebiscito. Então, toda a mobilização na Fazenda para definir, através de plebiscito, como é que fica a base do sindicato. Se fica só com o fisco, se fica envolvendo todos. Quem ganha é a tese da base ampla, que é o que está aí até hoje. Daí a figura do Dariel, que foi uma pessoa que entrou no Sindifisco. Jorge Wilton foi uma pessoa extremamente fundamental nesse processo. Jaime Cunha, outra pessoa também muito importante. Tem uma pessoa que eu vejo quando eu leio algo do informativo do sindicato, Sindicefaz, não cito o nome dele, que é Zé Maria, que foi um motorista,
certo? E ele exercia um cargo, ele exercia um papel. Zé Maria começou desde quando era uma associação dos funcionários da Fazenda. Joaquim Amaral também, que está aqui, Joaquim foi uma figura importante na fase de consolidação do Sindicefaz. Carlos Meirelles, que continuou como diretor do sindicato aqui, jogou um papel também extraordinário na unificação dos sindicatos. Tinha também uma auditora, Solange Cunha, que também fez muito trabalho nesse sentido, para unificar. A unificação dos sindicatos para mim, foi um motivo de muita alegria, entendeu? Aí, nesse processo, eu, inclusive, virei amigo de outras pessoas do Sindifisco. Porque em 1996, a gente tem 3 episódios importantes do ponto de vista do sindicalismo. A gente tem, em fevereiro de 96, o Congresso que unifica os 2 sindicatos. Depois, eu acho que é em julho, agosto, não sei, não me lembro, o plebiscito para definir qual é a base. E depois tem a eleição para a diretoria do sindicato. Porque o que foi eleito no Congresso de 1996, o Congresso da Unificação, foi uma diretoria provisória, encarregada de promover o plebiscito e as novas eleições. Eleições para a nova diretoria. Então, apesar da gente ter ganhado a unificação dos sindicatos com base ampla, nós perdemos as eleições. Nós ganhamos o plebiscito e perdemos as eleições por 8 votos. 8 votos. Isso em 1996. 3 anos depois, 1999, novas eleições. Novas eleições. Aí, o que é que acontece? Nós fizemos uma aliança com uma parte da diretoria que tinha ganhado em 1996. Fizemos uma aliança. E ganhamos a eleição. E aí, a chapa que perdeu foi para a justiça e pediu a posse da diretoria. E nós ganhamos a eleição, nós tínhamos perdido com 8 votos, nós ganhamos com 2/3 dos votos. Então, foi uma coisa realmente muito triste, decepcionante. Mas também foi uma coisa que me deu muita raiva. Foi só tristeza não, me deu muita raiva. Porque não é possível. Você perde por 8 votos, ganha com 66% dos votos e os caras vão para a justiça. Num processo que eles conduziram, dizer que o processo foi conduzido erroneamente por eles, porque eles estavam aqui no sindicato, né? Então, um negócio assim absurdo. Aí o que é que aconteceu? Ficaram 2 diretorias de sindicato aqui dentro, porque como uma parte da diretoria que estava no poder era ligada a nós, estava na nossa chapa, o diretor financeiro inclusive, 2 pessoas assinam um cheque. O diretor de organização e o diretor financeiro. Um está na chapa que perdeu, o outro na chapa que ganhou. A crise instalada, né? Então, como fica a luta da categoria? Como fica a luta da categoria? Então, a chapa que foi para a justiça ignorou por completo os anseios da categoria, só pensou em manter o poder, por isso foi para a justiça. Nós contratamos um advogado que ele era juiz eleitoral, mas não teve jeito, ele próprio sugeriu, eu acho melhor vocês chegarem a um acordo, porque aí, pelo que eu estou vendo, não vai ser resolvido isso aí judicialmente. Para resolver o problema, nós recuamos e fizemos algum tipo de entendimento para realizar novas eleições. Aí eu acho que foi em maio ou junho de 2000, a gente fez novas eleições, ganhamos, aliás, foi chapa única. Chapa única. Quem trabalha na Cefaz hoje em dia, possivelmente quase metade é um vínculo precário. É terceirizado. Nas funções mais simples, nas funções mais altas, funções que em 1980 e 90 o auditor fazia, hoje em dia quem faz é um terceirizado, faz bem feito, mas é um terceirizado que tem um vínculo precário, né? É diferente. A administração pública brasileira está muito terceirizada, tanto a administração municipal, estadual e federal tem esse vínculo, né? Muito precário. E isso dificulta a atividade do sindicato, sem dúvida alguma. Tenho, assim, uma atenção muito grande pelos servidores daqui, porque são funcionários extremamente competentes,
São funcionários que fazem esse sindicato, faz a diferença e faz o sindicato também andar. Todos os movimentos que a gente fez, que levaram a greve ou não, eles eram motivo de muito orgulho para a gente. Quando a gente sobe aqui, essa escada do sindicato, quando eu venho aqui com algum amigo, eu sempre faço referência a um cartaz que tem ali, que diz lá, renúncia é covardia. Renúncia é covardia é uma referência a Antônio Carlos Magalhães. Então, você não tem noção do orgulho que eu tenho do meu sindicato pelo papel que ele jogou naquele movimento. E ter aquela faixa estampada, saiu na primeira página do jornal Folha de São Paulo, primeira página do jornal à tarde, aquela faixa de renúncia à covardia, Sindicefaz. Então, a renúncia de Antônio Carlos Magalhães tem lá o DNA do Sindicefaz. Então, é a instituição que tem muita credibilidade, entendeu? Então, tudo bem, um pode ser mais convincente na hora de propor um encaminhamento e tal, não sei o quê. Mas a diretoria, pelo trabalho que ela faz, Tradicionalmente, nós sempre tivemos problemas no trânsito de mercadorias, principalmente no tempo que ele era intenso. Então, o sujeito trabalhava 5 dias e folgava 10. Mas eram 5 dias, às vezes, intensos, né? Impostos fiscais, com dormitórios, às vezes não eram bons, o local não era bom, trabalhavam muitos. E tinha alguns postos de fronteira que você trabalhava 10 dias e folgava 20. Então, tem casos de alcoolismo, de pessoas que tinham dificuldade de se adaptar. 10 dias naquele local é difícil. Depois do 6º, do 7º dia, é difícil ficar ali trabalhando e atendendo os caminhoneiros e encaminhando as coisas, né? Parece que acabaram isso aí, ficaram esses menores. Mas era estressante ficar em alguns lugares assim de estrada. Essa sobrecarga era muito difícil. A gente passou a ter, assim, além de ter 3 empresas em um mês, a gente passou, assim, quando pegava empresa de pequeno porte, eram assim 10, 15 empresas. Houve época em que você era chamado para fazer auditoria rápida com 30 empresas. Fiscalizar 3 meses de cada. Você fica assim, isso é impossível, isso não tem como existir. Então, você acabava comprometendo até a qualidade de trabalho, mas você não queria comprometer a qualidade de trabalho, você tinha que trabalhar mais horas do que você trabalhava antes. Essa demanda de trabalho forçou um adoecimento psíquico, o estresse. Uma outra questão que me incomoda muito é a questão do assédio. O assédio moral e sexual é muito comum entre nós. E eu acho que há um certo desleixo
despreocupação da direção em relação a essas questões, né? A gente ouve mesmo, eu nunca presenciei, porque se eu presenciar é óbvio que eu vou me posicionar e isso não vai se repetir na minha frente, nunca aconteceu, mas a gente ouve casos, né, de colegas que são maltratados pelos chefes, de mulheres que reclamam das gracinhas, das piadinhas, né, das brincadeirinhas, e que a gente sabe que no ambiente de trabalho não pode acontecer. Então, eu acho que essa questão do assédio e do acompanhamento de saúde mesmo, do funcionário e das condições de trabalho precisa ser melhor vista pela direção da Fazenda. Nós tivemos, durante boa fase da luta reivindicatória, na Secretaria da Fazenda, um protagonismo muito grande dos aposentados. Esse decreto que o Paulo Souto baixou em janeiro de 1995, por exemplo, os efeitos dele, quem mais lutou contra esse decreto, quem mais se mobilizou, quem mais se indignou com ele, foram os aposentados. Então, aqui tem Valmir Cruz. Valmir Cruz, ele faleceu com 70 e poucos anos, e antes disso, ele foi uma grande liderança. Aliás, ele faleceu no exercício de uma grande liderança entre os aposentados. Né? Mas houve outros. Tem 2 aposentados que foram extremamente importantes na vitória que nós tivemos na Justiça contra essa medida de Paulo Souto, que foi Carlinhos Paes e Falcão, não me lembro o prenome dele, eles foram importantíssimos. Nós tivemos Amires, foi outra liderança importante. Tem uma que está aí ainda na luta, né, contribuindo de alguma maneira para a gente, que é a Honorina, uma mulher de destaque nessa luta aí. E houve, inclusive, um fato importantíssimo, né, nessa história, que foi a ocupação do gabinete do secretário da Fazenda com os aposentados. Ficávamos horas e horas sentados nas escadas, esperando uma posição do secretário, e ele não recebia. A gente ia muito para lá, para o gabinete, né? E até, por sinal, teve um dia que criou até um problema, porque aí eu puxei um aposentado, incomoda muita gente. 2 aposentados, e mais, essa música que tem. Menino, aí ficou aquele coro. Aí a chefe do gabinete saiu e disse que ia chamar lá para pegar a gente. Aí, vai, um bocado de véio aqui, que vai ser aqui. Tanto idoso aqui, você está botando os idosos para fora. Eu acho que não estava ainda não tinha nem saído ainda o Estatuto do Idoso. Imagine se já tivesse, né? A secretaria naquela época estava em ebulição. Todo mundo estava insatisfeito da categoria do fisco. O negócio estava de uma maneira, a fervura estava de uma maneira que os próprios pessoal da gestão, diretor, superintendente, então ia ficar sem gestão, sem arrecadação, sem nada, ia parar tudo. Essa é a mobilização para dar esse PDF aos aposentados, né? Esse benefício, que hoje impactou a todos os aposentados que aposentaram hoje. Essa luta foi uma grande luta dos Sindicefaz. Eu acho que essa é a maior luta que o Sindicefaz já obteve em termos de benefício para a categoria. Eu acho que o sindicato, como o sindicato está fazendo, sempre fez. Ele sempre preocupou com o aposentado, mas tem que preocupar mais. Nós, do Sindicefaz, nós já nos posicionamos várias vezes de que não deve haver diferenciação na remuneração entre o servidor da ativa e o aposentado. E a tendência é que o número de aposentados, o percentual deles em relação da ativa, tem um maior peso no decorrer dos anos vindouros. Porque os concursos públicos, eles minguaram, né? E como consequência disso, grande parte do efetivo da Cefaz está às portas da aposentadoria. Eu calculo que de 60% a 70% do efetivo da Cefaz poderia aposentar hoje, se assim o quisesse. A fazenda legal, sim,
É uma campanha que aconteceu desde os anos 90 para dar justeza às atividades de quem de fato executava. Não era possível eu pegar a mercadoria, eu pegar a nota fiscal sem a presença do auditor, eu pegar, analisar e olhar a mercadoria, aplicar a penalidade, cobrar, porque a prerrogativa era de cobrar, para depois lavar o auto e você não ser considerado isso aqui como atividade sua. Era atividade do auditor que não fazia isso. Eram situações esporádicas, né? Mas ela era muito constante no trânsito de mercadoria. Então a ideia inicial era dar regularização dessa situação no trânsito de mercadorias. Não é igualdade de atribuições ou igualdade do cargo, mas regularizar a situação de cada um para que as pessoas se sentissem valorizadas pelo aquilo que faz. E nós tivemos a absorção, a sensibilidade de um novo governo para entender e aplicar uma nova lei que de fato mantivesse os cargos de forma diferenciada, mantivesse os salários de forma diferenciada, mas que as pessoas fossem reconhecidas pelo que fizeram, pelo que faziam. Não viver uma situação ilegal e imoral, porque você se apropriar do trabalho do outro. A Lei 11.470 vem para corrigir essa distorção. E para esse projeto passar na Assembleia Legislativa foi uma costura. A gente fez ocupação e dormiu no prédio, e marmita pelos... Pessoal, todo mundo sentado lá no plenário da Assembleia Legislativa com marmita na mão. Fizemos um plantão mesmo. E no dia que foi aprovado, aí foi uma festa, né? Foi um momento brilhante, brilhante. Um dos momentos mais bonitos aqui do Sindicefaz. Porque a categoria estava toda junta, coisa. Aquela assembleia, a gente assustou aqueles deputados. Porque era a gente saindo pelo ladrão. Essa aí a gente conseguiu botar na Assembleia Legislativa com 900 pessoas no dia da votação desse projeto. De ficar lá. Não foi de ir, não. E ficar lá, não, vamos ficar aqui. Até esse negócio ser votado. Hoje a situação está regularizada do ponto de vista do que um faz, o que o outro faz, mas muito fruto dessa luta. Essa foi a grande vitória nossa. Esse era o nosso grande objetivo dos agentes tributos. A atuação no plano federal é através da nossa federação, a FENAFISCO. O Sindicefaz, ele participa desses fóruns e ele tem uma presença reconhecida na FENAFISCO. Tanto que ocupamos a presidência através da companheira Marlúcia por 2 anos. Eu comecei a participar da direção do sindicato em 2010 e comecei já a participar das ações nacionais dos sindicatos, né? E foi aí que eu fui me aproximando também da FENAFISCO, que sofria e sofre até hoje do mesmo problema, do mesmo mal, que é a pouca participação, a pouca representatividade feminina nas direções das entidades, que acaba refletindo a pouca participação das mulheres nos espaços de poder no nosso país, né? Então, no movimento sindical, eu acho que ainda é mais grave, muito pouca participação. E aí é algo que precisa ser mesmo enfrentado. Porque tinha reuniões do CD que tinha 60, 70 pessoas, tinha 2 mulheres, 3 mulheres. Quando chegou, acho que foi 2016, 2017, que teve uma eleição na FENAFISCO e o Sindicefaz me indicou. Quando eu compus essa direção aí em 2016, era eu e uma outra mulher, 2 mulheres só. E aí, no outro mandato, o presidente precisou se afastar e eu era vice-presidente. Então eu assumi a direção da FENAFISCO. E, moço, aí é que eu pude perceber mesmo como é forte, arraigado esse negócio do machismo, né? Foi um período assim difícil, porque os homens... Agora fica até... Os homens tinham muita dificuldade em ser dirigido, né? Em ser ali
mesmo que temporariamente, por mulheres. Os homens não estão acostumados e não fazem esforço para isso. Mas eu nunca desisti desse debate. Tanto que um orgulho é que eu novamente fui a primeira mulher a dirigir a FENAFISCO, ainda que por um período curto, e depois disso as mulheres têm uma quantidade maior e a gente conseguiu levar esse debate para os estados e tem aumentado a participação das mulheres nas direções sindicais. Mas ainda muito pouco daquilo que deve ser a democracia, né? Que diabo de democracia é essa? Que 50% da população não é representada nos espaços de poder. Aqui, quando nós começamos, a participação feminina também, na nossa diretoria tinha bastante. Não era como hoje. Hoje é clube de bolinha. Mas era equilibrado, não era só masculina. Era feminina, tinha eu, Bernadette, Osmira, Fátima. Nájera Sena Gomes, que hoje também já está aposentada como eu, a própria Marilícia, Mara Jerusa. Eu diria que a gente foi assim, tipo as mulheres do trânsito. Tinha Ruth Penalva, que já era da turma de Honorina. Honorina também participava de tudo. Fátima é uma pioneira. Era pioneira, era bendita entre os homens. Tem muitas mulheres, tem Honorina, tem Gilvânia, tem muita gente que eu acabei esquecendo de citar aqui, que agora não pode não me vir, porque eu estou emocionada também de estar participando desse momento aqui de memória. Mas eu me lembro bem delas duas. O que é que tem aí que é um desafio enorme para o Sindicefaz? Enorme. Até por curiosidade própria eu pedi os dados aí. Então nós tínhamos em 2012, 2013, nós tínhamos mais ou menos 1.000 auditores fiscais na Secretaria de Fazenda, mais ou menos 1.000 agentes de tributos, 600 e poucos técnicos administrativos. Bom, qual é o quadro atual? O quadro atual é 300 e poucos técnicos administrativos, servidores administrativos, 500 e poucos auditores fiscais, 500 e poucos agentes de tributos, acho que menos de 500 auditores fiscais. Então, esse é o quadro. E há uma perspectiva grande de aposentadorias. Continuou se aposentando muita gente ao longo do tempo e as aposentadorias, elas não tem reposição de pessoal na mesma dimensão. Então, há a introdução de novas tecnologias, há a reforma tributária. Então, com a reforma tributária, processo de unificação de tributos, então o papel dos fiscos, né, vai ter que ser revisto. Fisco municipal, fisco estadual, fisco federal. Qual vai ser o impacto disso na categoria? Qual vai ser o impacto da introdução da inteligência artificial nos processos de trabalho? Porque a inteligência artificial não é uma assombração, é uma realidade. Então, há uma tendência à diminuição grande do quadro de pessoal, por causa dessas mudanças todas. O sindicato vai continuar sendo importante, né? A categoria vai continuar sendo importante, mas numa dimensão menor em termos de base de representação. As nossas principais pautas contidas nesse planejamento estratégico é uma priorização ao segmento de aposentados e pensionistas, batalhar, lutar pela isonomia entre esses segmentos e os da ativa. Temos também a parte interna, que é a construção de uma nova sede. Nós adquirimos um terreno próximo a essa nossa atual sede e edificaremos um prédio nos próximos 2 ou 3 anos. Temos também como bandeira melhorar a atuação do nosso jurídico, embora tenhamos tido êxito durante todo esse tempo, mas acreditamos que
a atuação pode ser ainda aprimorada. De detalhar também um plano de comunicações, início a nossa TV Sindicefaz e a Rádio Sindicefaz também. Pensamos em estruturar uma fundação e atribuímos a isso uma importância considerável de atuação do sindicato, não só nas pautas próprias da categoria, ou não só nas de interesse econômico, mas mostrar que o sindicato, ele, antes de tudo, ele defende o trabalhador. E também temos a aspiração de que, ao final do nosso mandato, nós tenhamos uma lei orgânica da administração tributária, como outras carreiras, como a Polícia Civil, o Ministério Público já tem, que estrutura melhor a carreira e evitam ruídos entre os diversos cargos na Cefaz. Nós temos ainda muitos problemas que precisam serem resolvidos em relação às condições de trabalho. A começar, eu repito, pela escala de plantão. Essa escala de plantão ou de plantões que se emprega é uma escala irregular. É bom lembrar que nenhum posto fiscal da Bahia tem balança de pesagem de veículos. É bom lembrar que a estrutura de um posto fiscal como Bahia Goiás hoje só funciona um lado, que é o lado de entrada, porque o lado de saída, que é o mais importante para o Estado, porque é onde escoa os seus produtos agrícolas, hoje não está funcionando por falta de pessoal. É bom lembrar que vários postos de fronteira foram fechados pelo aspecto da falta de pessoal e pela visão, vamos dizer, de gestão de que o trânsito de mercadorias não é uma fiscalização tão necessária e eficiente, que, no meu modo de ver, é um engano, está errado, porque agora o tributo vai ser cobrado no destino. E nós precisamos ter melhor estrutura de fiscalização. Nós tínhamos nossa remuneração muito distante do fisco, o fisco e a gente aqui. E aí tínhamos um prêmio que foi instituído, e aí conseguimos que essa gratificação se transforma, esse prêmio, que era trimestral, não era incorporado aos proventos, caso de aposentadoria, conseguimos que ele fosse incorporado, mas se transformasse em uma gratificação. E deu uma ajuda muito grande no nosso salário. Então, isso foi assim por técnico administrativo. O grupo, eu digo técnico, é o grupo ocupacional, que ele é composto de técnico, auxiliar e analista. Essas 3 categorias. Então, foi uma conquista, assim, fantástica. Agora mesmo nós tivemos 60% no aumento de uma gratificação. E outra conquista nossa aí, que o sindicato batalhou muito, foi a promoção. Porque nosso segmento ficou sem promoção, a promoção era devida, estava em lei, mas não era concedida. E conseguimos, a duras penas, desde 2022, agora vai ter a segunda, já está tendo, deve sair agora. Quer dizer, então são as conquistas retardadas, mas pelo menos estamos vivos para ver, né? E vamos para frente com outras. Das alegrias, a alegria era cada vez, de cada processo também, isso aí eu tinha que falar até, que era cada processo que a gente ganhava, minha filha, a gente ficava alegre e também aí ia para a luta, mas quando a gente recebe aquilo, é muito bom, foi muito bom, muito bom, não tenho nada. Valeu a pena? Oxe, claro que valeu, rapaz. Valeu e tá valendo. Eu não estou na direção do Sindicefaz, mas eu vou ser
Sindicefaz a vida toda, né? Não estou na diretoria, mas continuo assim, próxima, porque eu me identifico com essa luta, eu me identifico com essa diretoria, eu me identifico com a luta dos fazendários. Então eu tô aí, na luta. Valeu a pena porque houve conquista, muito mais conquista do que perdas ou do que derrotas. E eu entendo que valeu toda essa luta, valeu todo esse esforço. Muito, muito, muito. Eu sou muito gratificado por fazer parte dessa história. Eu acho que esse documentário que a gente está aqui fazendo hoje, que ele certamente vai ficar para as futuras gerações, eu acho que, de uma certa forma, me compraz, assim. Eu me sinto muito realizado e acho que é uma escola muito importante para a vida. Eu sei que eu dei o meu melhor aqui dentro, entendeu? Que não me arrependo nem um pouco do tempo que eu fiquei aqui, do que eu deixei de fazer, entendeu? Eu deixei minha família, eles deixam, todo mundo deixa. Existe dores e delícias. Então isso, né? Eu hoje tenho um maior orgulho de ter pertencido a várias diretorias aqui desse sindicato. Valeu muito a pena. Foi muito gratificante esses anos aqui dentro, quando você faz muitas amizades, você aprende muito, você cresce muito nessa luta sindical. Valeu, claro. Não fiz mestrado, mas valeu a experiência de 8 anos lá. Valeu, sim. Valeu muito. Pai, eu faria tudo de novo, entendeu? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vida de ter participado, de estar participando, porque a construção é ininterrupta, né? De estar participando dessa construção desse movimento social. Isso é uma das coisas mais importantes da minha vida. Valeu. Eu acho que nós mudamos muito. A minha geração foi uma geração muito sacrificada por conta da ditadura militar, por conta das exigências que as nossas consciências colocavam para as mudanças. Valeu a pena, lutar sempre vale a pena, né? E nunca parar de lutar. Para mim é nunca parar de lutar e nunca parar de estudar. Então, o lema que eu tenho aí já tem um bocado de ano. Valeu a pena, e que eu acho que assim é fundamental é que a diretoria do sindicato ela está fazendo um esforço grande de preservar esta memória, porque isso vai estar aí, essa história precisa ser contada, precisa ser conhecida, né? Então valeu a pena demais. Eu acho que todos que foram protagonistas dessa luta devem ter levado experiências, devem ter lembranças aí maravilhosas, né? Os que tiveram passagem efêmera, outros que tiveram passagem mais duradoura. Eu sou até saudosista, que a gente fazia movimento, a gente, além de brigar e discutir, a gente tem a alegria nossa, né? A gente participou da história, a gente tem essa memória, claro que vale. Você senta e você vai, você vê uma notícia, uma história, puxa vida, no meu tempo foi assim, tá. É bom você ter história para contar. Mas há 30 anos e o Sindifaz não vai contar? Mais de 30, né? Não são mais de 30, não? Tem que se comemorar o sindicalismo na Cefaz e não dessa alteração de Sindifaz, Sindicefaz. É sindicalismo, é o sindicato. Eu daria para o Sindicefaz pelo menos uma medalha de sindicato de luta. Este é um sindicato de luta.
Eu às vezes me emociono quando eu falo disso, porque é muito bonito a gente ver que aquilo que a gente ajudou a construir, a gente trabalhou, vem dando frutos. Meu sentimento é de muito orgulho, muito, não é nem pouco, é muito. E eu sinto isso quando tem, desculpa a emoção, quando tem eventos que eu vou, a categoria me abraça com muito carinho. Valeu muito a pena, vale a pena e valerá as lutas que vão vir pela frente. Muito obrigado aqui por vocês terem me escolhido para falar, eu estou emocionado.